Bom, a minha aula ela foi planejada para ser trabalhada com uma turma de alfabetização de adultos. E eu já apliquei essa aula e ela me pareceu que funcionou muito bem, teve uma positividade, né? Esses alunos eles estão agora se instrumentalizando com a escrita, estão em processo de trabalho de silabação. Então o ensino do teatro ele vem dentro desse objetivo maior que é a instrumentalidade da escrita. Então estou trabalhando junto com os professores de alfabetização, de letramento e alfabetização, e com um professor de matemática que está ensinando as operações iniciais para os alunos. São 11 alunos, 5 homens e 6 mulheres, e eles têm em torno de 40 a 68 anos, o mais velho tem 68 anos, vivem na periferia de Belo Horizonte, são de origem rural todos eles, já vivem na cidade em torno de 20 a 30 anos, e eles se matricularam nessa escola que se chama Escola Municipal Caio Líbero Soares. É uma escola modelo no centro de Belo Horizonte. Ela funciona na Secretaria Municipal de Educação. É uma escola que só trabalha com a modalidade da EJA. E o projeto político-pedagógico da escola é montado todo na pedagogia crítica, histórico-crítica do Saviani, né? E na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Então o planejamento é todo negociado, né? Os alunos participam da decisão dos conteúdos. E eu entrei, então, dentro desse contexto para trazer um pouco para eles a perspectiva do ensino de teatro e do conteúdo de teatro, né? E eu, então, tentei pensar conjuntamente, né, como é que eu poderia contribuir dentro desse trabalho e resolvi utilizar a metodologia da pedagogia do espectador. Então, o meu objetivo maior, né, com esses encontros e com esse trabalho de teatro é que eles possam ir pela primeira vez a um teatro. Um teatro especificamente de palco italiano. Então a gente está planejando, né, um percurso que eles possam assistir o espetáculo Romeu e Julieta, uma ópera italiana que vai estar na cidade de Belo Horizonte agora até o final de maio, uma grande produção, né, belíssima. E então eu queria que eles conhecessem um pouco a espacialidade, né, de como funciona o teatro, para poder transitar, né, uma leitura, uma alfabetização básica da espacialidade do teatro. Então esse é o meu conteúdo. E a minha aula, então, foi planejada dentro desse objetivo maior para pensar a questão do calendário anual, que era o que eles estavam trabalhando em termos de tempo. Né? O calendário, os seus meses e a relação do calendário dos meses com a programação de um grande teatro. Né? Para eles poderem ler, né? Não sabem ler, né? Ler uma programação de teatro, como é que eles podem ver o calendário. E o conteúdo que eles estavam trabalhando era justamente os meses do ano, né? Estavam aprendendo a escrever a grafia dos meses, e o quantitativo dos dias, né? Quanto cada mês tem de dias, né? Que parece uma coisa óbvia para a gente que sabe ler, né? Uma obviedade que para eles não é, né? É uma coisa tão muito difícil de ser trabalhada. E aí eu lembrei, na minha memória de infância, de uma brincadeira que o meu avô paterno fazia conosco, para que nós aprendêssemos os meses do ano e o quantitativo, né? Que a gente aprendia no punho da mão. No punho da mão e contávamos, né? No ossinho aqui do dedo, né? Começávamos com o primeiro mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Os meses que caem no osso são meses de 31 dias. Os meses que caem no intervalo entre os ossos são meses de 30 dias. E no caso de fevereiro é um mês de 28 ou 29 dias. Né? Então, essa é uma estratégia interessante, e as crianças aprendem rápido. Eu aprendi isso, nunca mais errei, né, o quantitativo dos meses com essa brincadeira. Então, eu inventei um jogo para trabalhar com os alunos, para eles também aprenderem isso. Estava sendo uma grande dificuldade dos professores para que eles conseguissem fazer a relação do quantitativo dos dias com os meses do ano. Né? Então, eu inventei um jogo que se chama Punho do Tempo. Punho do Tempo, expliquei para eles, né, a brincadeira. Quer dizer, como tem um problema grande com a questão da corporalidade, né, sobretudo nesses adultos que não estão alfabetizados, né, então a brincadeira primeiro foi de eles tentarem colocar a mão. Né, então, um punho esquerdo e a mão direita, apontar o ossinho, falar o dia, o quantitativo dos meses, e quando fosse no intervalo a mesma coisa, o quantitativo dos meses.
Né? Então, cada um dos alunos, eram 11 alunos, eles iam fazer a brincadeira do soco do punho do tempo. Né? Então, com cada soco do punho do tempo, a gente ia marcando o mês e o quantitativo dos dias. Então, é isso que eu quero que vocês façam, né? Para eu tentar reproduzir essa brincadeira, né? Que eu acho que era legal, né? Foi uma forma lúdica de eu conseguir chegar a esses alunos, que é muito difícil. Eu já estou trabalhando com eles desde o dia 28 de abril para poder chegar a isso. Tá? E foi uma dinâmica que deu certo. Deu certo numa dificuldade, isso é importante de ser registrado, né? Uma dificuldade que existem 4 alunos que têm deficiência intelectual, né? Deficiência mental. Né? 2 têm deficiências auditivas e mentais, e os 4 têm deficiências mentais. Né? E o jogo então funcionou numa ótima, eles adoraram, brincaram, e todos eles sabem os meses do ano e o quantitativo de dias de cada um desses meses. Então, eu acho que foi um objetivo alcançado que o ensino de teatro teve nesse processo de alfabetização desses adultos. Tá? Então, eu queria que vocês reproduzissem aqui para a gente brincar um pouquinho. Tá? O soco do tempo. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 28, 29 dias. Março, 31 dias. Abril, 30 dias. Maio, 31 dias. Junho, 30 dias. Julho, 31 dias. Abrimos a mão, o outro soco. Agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. Dezembro, 31 dias. Socamos o tempo. Aula, eu gosto de aplicar no primeiro semestre, porque é uma forma dos alunos se conhecerem melhor. E à medida que os alunos se conhecem melhor e a gente conhece o aluno, a gente passa a entender melhor o universo do aluno e auxiliar em todos os sentidos. Essa aula eu sempre apliquei nas aulas de teatro do 6º ao 8º ano. E como eu vou fazer estágio no 9º ano, eu também apliquei lá. E é interessante como o mesmo exercício, ele se desenvolve diferente dependendo do formato da turma. Então chama Quem Sou Eu. O objetivo é quebrar barreiras, a gente se conhecer melhor e haver uma desfocação entre os alunos, e a partir do momento que a gente se conhece melhor, né, as coisas se fluem. Então, e aqui trabalhar a socialização. Nessa folha de papel, cada um de vocês vai colocar o signo de vocês e 2 características positivas e negativas. Você se atribui ou as pessoas te atribuem? Não é do signo? Primeiro você põe seu signo. Signo, as características não são do signo? Não, negativas? sua. Minha. 2 negativas e 2 2 positivas. positivas. E o nome também, o nome completo. Essas características pode ser que você se atribui ou que as pessoas te atribuem. O nome completo, signo, zodíaco e as características. Pronto, professora. Bom,
Quando eu apliquei essa dinâmica, né? Então foi na escola estadual Joaquim Monteiro, então um grupo de 36 alunos. Então, à medida que eles iam terminando, eu pedia para formar em dupla. Mas como só são vocês dois, agora eu queria que vocês, em duplo, conversassem sobre o que vocês escreveram, vocês se conhecessem. No final, o Nicolas vai me apresentar o Gilson e o Gilson vai me apresentar o Nicolas. Então, eu queria que vocês tirassem um tempinho para bater um papo, se conhecer melhor, falar sobre esses características, falar um pouquinho sobre vocês. Um vai falar com o outro. Certo? Alguma pergunta? Não. Um ponto positivo que eu considero assim, sou libriano. Sou taurino. Mas você pode falar um pouco mais hoje que vocês vão me apresentar. Esse negócio positivo, né? Eu sou uma pessoa muito compreensiva, então penso que ser positivo e penso também que criativo. Positivo. No ponto negativo, o que eu sinto assim, é muito ansioso. Acho que a ansiedade até tem um lado bom, mas é muito ansioso, eu acho que chega a ser negativo. E uma dificuldade tremenda de aceitar críticas. Difícil. Então, eu sou taurino, meus pontos positivos, né? Dito pelos outros, eu concordo, eu sou muito estudioso, sou trabalhador. Trabalho no sentido mesmo do pé de boi, né? Fazer um trabalho pesado, qualquer tipo de trabalho, eu não corro da raiva. E as minhas características negativas é que eu sou muito guloso com tudo, com comida e com bebida. Né? E sou carinhoso demais. Meio pegajoso com as pessoas. Às vezes dá alguns produtos. Tranquilo? Já deu para... Agora o Gilson vai apresentar para a turma o Nicolas e o Nicolas vai apresentar o Gilson. E vocês conversarem. Gente, então olha, ele, né, professora, esse aqui é o Nicolas Alexandre, né? E ele é taurino, tá? E uma característica muito positiva dele é que o que os outros falam dele, né? Mas que ele também tem esse sentimento, que ele é muito estudioso e também muito trabalhador, né? Pessoa que trabalha muito. Então, e um lado negativo, né? Ele fala que ele é muito guloso, né? Tanto com comida, com bebida, né? Adora tomar uma cervejinha, né? Mas também é carinhoso demais, né? Pelo fato de ele sentir também uma pessoa, quando ele gosta de alguém, ele se apega demais e isso para ele é um dado negativo. E qual o signo dele? Touro. Bom, professora, colegas, esse é o nosso coleguíssimo Gilson Magno, né? Até o nome é grandioso, né? Magno quer dizer o grande, né? As características positivas dele, ele é uma pessoa muito criativa, gosta muito da área de artes, né? E é uma pessoa também muito compreensiva, gosta de escutar os outros, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que aceita as diferenças, mas por outro lado também, claro, né? Tem pontos negativos. O maior deles é que é uma pessoa muito ansiosa, né? Porque elas coisas por ser ansioso demais, deve ser dessa grandiosidade, né? Tem ansiedade. E para ele é muito difícil aceitar críticas. Então vamos ter cuidado com o nosso colega ao fazermos críticas. O signo dele é? O signo dele é Libra. Ok. Foi difícil vocês conversarem um com o outro sobre defeitos e qualidades? Foi difícil? Bom. Então é isso. Essa aula, assim, no começo para adolescentes, isso aí varia no sexto, no ano. Mas na turma que eu apliquei no ano, eles começaram a rir, ficaram nervosos. Mas depois que quebrou essa barreira, foi muito interessante eu ver que eles terem convivido melhor em conhecimento mútuo. Então, essa é a aula que eu apliquei com 50 minutos, baseados nos jogos do aula, tá? É isso aí. Então, boa tarde a todos. Eu vou pegar um exercício que eu fiz com os meus alunos, né, no ensino fundamental. E aí, no caso, eu vou passar o que foi trabalhado, vamos dizer assim, né, para esse dia.
Primeira coisa, eu quero só que vocês falem, assim, bem rapidinho, como que o teatro, né, como o teatro chegou até você, tá? Ou como você também chegou até o teatro. Foi uma tão difícil, como o teatro chegou até você, ou como tudo chegou até o teatro. Sim. Eu sou amiga que fazia teatro e um dia ela me convidou para assistir um ensaio. Chegou lá, eu gostei muito, na semana seguinte eu fui, aí uma das atrizes assistiu o espetáculo e estava vindo um diretor de Belo Horizonte para estar uma atriz, aí eles me convidaram para fazer um teste, participar, e eu acabei ficando a partir desse personagem, que eu fui fazendo esse aprimorando, Eu, em relação, desde que eu nasci, né? Minha mãe gostava muito de teatro, minhas avós, e como eu nasci numa cidade interior, no Rio Grande do Norte, a gente sempre estava lidando com teatralidade da cultura popular. Né? Depois, quando eu me mudei para o Rio, já era maiorzinho, a gente sempre ia ao teatro. Minha mãe sempre gostou muito de levar a gente ao teatro. Né? Eu, em determinado tempo da minha vida, eu morei perto do tablado lá no Rio, então eu ia muito ao teatro. Então, desde aí, foi esse gosto do teatro, como espectador, né? Eu nunca me atribuía a cena, né? Agora que eu estou depois de velho, eu fazer uma distribuir, mas mesmo assim eu sempre gostei mais de ficar como espectador e trabalhando no avesso da cena, né? Com a produção. Eu gosto de fazer produção, sempre gostei. Então, o teatro, então, pelo que você está vendo, vocês estão montando, né, um espetáculo que vai ser apresentado num festival de literatura da escola, e me parece que esse espetáculo é de Buarque, Saltimbancos, né, que é um musical muito legal e tal, e me parece que você está começando agora a entrar em contato com a leitura, junto com a professora de vocês, né, e para chegar, por exemplo, a montar um espetáculo, né, será que é só chegar, pegar o texto, ler o texto e fazer já um ensaio de casa? Vocês acham que é isso? É isso que você quer fazer? O que seria necessário antes de fazer isso? primeiro a gente teria que preparar, ter uma preparação, né? Um conhecimento da arte, preparação do corpo, da voz, conhecimento da obra. Conjuntamente com o texto, estudar esse texto. Desafio, com o texto. Não, pode ser uma dramaturgia. Sim, então, nesse caso, para você chegar nesse lugar de trabalhar o texto, de acessar essa obra, de experimentar esses personagens, é preciso também fazer, então, o trabalho com o corpo. E, nesse caso, eu estou fazendo muito isso com vocês hoje, para criar o quê? Um deslocamento desse corpo. Bom, e, nesse caso, eu vou pedir para que vocês uma visualização, tá? Para a gente poder fazer o exercício. E é o seguinte, vocês vão caminhar pelo espaço, bom? Ocupar um lugar melhor para vocês, né? Pode ser o que vocês estão também. E vocês irão criar com o bastão 5 movimentos que sejam diferentes, né? Que pode ter uma sequência, mas que esses movimentos sejam bem definidos, sejam bem claros para você e para quem você vai fazer, tá bom? Então, o que esse bastão é na sua mão, por exemplo, Fabiana? Ele pode transformar o que na sua mão? Ele pode ser um violão. Ok, ele pode ser um violão. Para você, Nicolas? Uma flauta, né? Ok, então vocês vão começar agora a fazer, né, no corpo de vocês esses movimentos, tá bom? Só que é necessário que vocês criem, então, quantos movimentos? 5 movimentos. E o bastão vai transformar. E ele vai transformar também em outro objeto, ok? Então, tem para vocês pensarem aí. Isso, explore outras possibilidades da expansão, né? Ele pode transformar, né? Se transformar, né? Experimentando a apresentação, sua criatividade. Ok? Ok. Tudo bem, Fabiana?
Então, vamos mostrar agora, né, quais são os seus movimentos, Fabiana. Ok. Só mostra para nós, ok? A gente só vai identificar isso no observar mesmo. Pode. A medida que você for fazer, você pode passar. Ok. Nicolas. Agora vamos fazer o seguinte, aí já que o Nicolas deixou o bastão dele ali, agora você deixa o seu bastão também, Fabiana. Vamos fazer agora estes movimentos sem bastão, ok? Vamos agora fazer a mesma coisa agora sem bastão. Vamos ver como que esse corpo ele vai agora se expressar. Vamos observar então o Nicolas, que ele já está começando ali, aí vamos observar agora. Foi legal, bacana. Vamos lá, Fabiana, mostra para nós. Agora vamos fazer o seguinte, para poder cada um ter criando as suas partituras, né? Mas isso aí teve vários recortes, né? Agora nós vamos fazer uma vez só, de modo que eu vou pedir para que você, Fabiana, o Nicolas vai fazer o movimento dele, que tá ok? Só que você vai agora contar uma história para nós, ok? Só que ele conta o personagem, então. Tá bom? Esse é o personagem que aí ele resolveu fazer o quê? Conta para nós uma história que gerei todo o que você está fazendo. Usando o personagem. Usando o personagem, ok? Colocando, né, aquilo que você acha interessante para a história dele. Porque você conseguiu visualizar as coisas que ele foi colocando, né? Como partitura. Depois usando a partitura e colocando as imagens. A partir delas podemos ter uma história. Que história é essa? E na medida que ele for fazendo, você vai traduzindo para nós enquanto história. Era uma vez um rapaz que gostava muito de limpeza. Ele via limpando sua rua, limpando. Todos que passavam ali observavam muito aquele rapaz. Aí, um certo dia, ele estava na sua porta limpando e apareceu um flautista e começou a tocar uma música super suave. O rapaz parou tudo o que estava fazendo e começou a observar aquela música. Aí ele descobriu que, além de varrer, ele gostava muito de ouvir a música. E de repente ele falou, não, eu vou comer alguma coisa para comemorar esse momento. E ele comeu um milho saborosíssimo, enquanto pensava na melodia que ele tinha acabado de ouvir. Aí ele saiu andando, mas à frente ele achou um rapaz no rio. Ele estava andando de bote e ele navegava nas águas para lá e para cá. Aí o menino começou a pensar, nossa, a vida é muito maior do que varrer, do que cantar. A música tem rios, tem mares, tem comida. E aí ele pensou bem, diante de tudo que eu ouvi e que ouvi, eu vou compor uma história. E começou a escrever e deixou a sua história ali para
para todos que quisessem participar. Ok. É isso aí. Claro, tem toda umas questões complexas, mas esses alunos, por exemplo, eles já têm muito contato com o teatro, e na medida que eu fui percebendo que alguns exercícios eles já conheciam, então eu fui dando outros desdobramentos para desenvolver mais, para acrescentar também, e dar outras possibilidades para eles. Foi isso.